Manhã Diversa tá de volta e pra gente falar de um negócio que a gente gosta pouco, né, Gabriel? Futebol ainda mais em Copa do Mundo e pra isso tem que ter aqui meu parceiro de sempre, Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre Copa do Mundo e vamos falar também sobre o Brasil que vai enfrentar Camarões daqui a pouquinho. O Brasil que já está classificado e Camarões que vai jogar a vida para poder passar de fase. A gente já tem aqui a provável escalação do Brasil. Tite fez um pouquinho de mistério, mas foi revelada a seleção que deve jogar. O Brasil que deve jogar com o time reserva, porque já está classificado, como eu já falei. Vamos de Ederson, Dani Alves, Bremer, Éder Militão e Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrigo, Antony, Martinelli e Gabriel Jesus. Tem algumas surpresas aí, tinha algumas dúvidas também. A primeira dúvida era se o Fred ou Bruno Guimarães iria atuar. Fred foi o escolhido. Também tinha uma dúvida ali no ataque, Gabriel Jesus ou Pedro. Gabriel Jesus deve começar como titular e também ali o Rodrigo ou o Everton Ribeiro. Começando falando sobre o Fred que vai ser titular e que para mim já é um indício que no jogo de segunda-feira ele deve ser reserva. Porque se o Tite está poupando todos os jogadores, o Fred sendo titular é um pouco contraditório. Ainda mais depois da partida que o Bruno Guimarães fez. Então eu acredito que na segunda-feira o Tite deve jogar com o Paquetá ali mais recuado e dando mais oportunidade para os jogadores ali na frente. Neymar ou Rodrigo, não sei se o Neymar vai voltar, Vinícius Júnior, Richarlison, Neymar ou Rodrigo e o Rafinha na ponta direita. Então isso para mim já é um indício que o Fred deve ser reserva na segunda-feira. O que você acha, Bárbara? Concordo com você, Gabriel. A gente consegue pegar essas informações aí nas entrelinhas, né? Rodrigo, que dessa vez também entra de titular e que tem feito, né, uma Copa fantástica, dando assistência para gol. A minha dúvida, que a gente até falou ontem no Dois Tempos, era em relação ao Gabriel Jesus ou ao Pedro. Você falou muito bem, a gente começa com o Gabriel Jesus, que já tem bagagem, né? Tem contexto de Copa do Mundo. E eu espero que seja também uma oportunidade para o Pedro sair do banco, porque ele está numa fase maravilhosa, vai conseguir levar para a nossa seleção também estatura, né? Tá muito bem, então eu acho que a tendência é ele entrar no segundo tempo. Olha, vamos colocar essa arte aqui para o pessoal ver, porque esse quarteto ofensivo do Brasil, Rodrigo, Antony, Gabriel Martinelli e também o Gabriel Jesus, é o quarteto ofensivo mais jovem da história do Brasil desde ali da era Pelé. Se juntar os quatro e fazer uma média, dá 22,9. Então, que quarteto ofensivo jovem, o que vai dar muita velocidade ao Brasil. A tendência é essa. E é o que a gente precisa contra Camarões, porque é uma das principais características, né? Enquanto eles ficam devendo ali na defesa, em compensação a velocidade é uma coisa absurda, né? Uma potência física. Que bom que a gente está conseguindo entrar esse time reserva, que de reserva não parece nada, né? Porque tem jogadores brilhantes. Time reserva com pouca idade, então vai ter a energia dos jovens e realmente o jogo vai pedir isso contra Camarões. Exatamente. Falando mais um pouquinho sobre a seleção brasileira, o Alexandre e o Danilo, os dois laterais, já estão voltando a treinar no campo. O Neymar ainda está no hotel, então o Neymar não deve jogar na segunda-feira e talvez o Alexandre e o Danilo são os mais prováveis de voltar nessa equipe titular na segunda-feira. O Neymar, claro, faz muita falta, mas já de ter essa boa notícia dos dois laterais titulares voltarem, já é uma boa coisa, né? Muito, e a gente vê como a nossa comissão técnica em geral, né, toda essa preparação dos jogadores tem sido um negócio muito bem feito, é uma dedicação absurda, né, eles ficam lá quase que 24 horas por dia realmente se recuperando e tomara que volte, a gente espera. Falando um pouquinho sobre Camarões, que é o adversário do Brasil, Camarões só tem um ponto, a gente vai colocar a classificação aqui agora. Camarões só tem um ponto porque ele empatou com a Sérvia e perdeu para a Suíça e agora vai enfrentar o Brasil. Então a situação de Camarões não é muito fácil. E fica mais difícil ainda porque a Bárbara, que é um grande fã aqui do Aboubakar, o melhor jogador de Camarões, fica no banco de reserva, que também é contraditório, não dá para entender. Então Camarões que vai jogar a vida com o Brasil e talvez o Aboubakar no banco. É uma boa notícia para nós brasileiros, né? E eu continuo sem entender o porquê que ele começa no banco. No outro jogo em que ele entrou, fez gol, deu assistência para gol, também mudou completamente a cara do jogo, ele também começou no banco. Então eu sinceramente não sei se é alguma coisa ali de vestiário, de bastidor que a gente não sabe, né? Tá aí a Bélgica para provar o quanto essas discórdias e essas desavenças acontecem ali fora de campo. Então assim, acho que é a única razão para entender e bom pra gente. Que bom que fique no banco aí, Aboubakar. Não tô fazendo questão hoje, não. Que o técnico não perceba isso, né? Que ele não lembre disso. Exatamente. Vamos colocar então aqui agora a classificação do grupo do Brasil, o grupo G. Brasil é o líder, só precisa de um empate para poder confirmar a primeira colocação. O segundo colocado é a Suíça, com 3 pontos, que vai enfrentar a Sérvia. Então aí é um mata-mata. Quem vencer avança, sendo que a Suíça tem a vantagem do empate. E Camarões ali também tentando a sorte contra o Brasil, que é um jogo difícil. Suíça contra a Sérvia, a gente espera que a Suíça não entre com o regulamento debaixo do braço, né? Porque tem acontecido isso muito na Copa e tem, por consequência, acontecido algumas zebras. Tem. Vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu aposto na Suíça.
apostaria na Suíça também. A gente vai falar agora sobre o grupo H, o último grupo da Copa, para sair os últimos classificados para as oitavas de final. O grupo que tem Portugal e Uruguai. Vamos colocar já os jogos daqui, desse grupo, para poder confirmar o pessoal de casa, porque esses jogos acontecem daqui a pouquinho, ao meio-dia. Então, o grupo H, o grupo de Portugal e o grupo também do Uruguai. Coreia do Sul contra Portugal e também Gana contra Uruguai. A situação é o seguinte desse grupo. Portugal já está classificado, Gana, Uruguai e Coreia têm chances, vão tentar a sorte. Fica difícil para a Coreia, por mais que Portugal deve jogar com o time reserva. Vai poupar alguns jogadores. Tem até uma notícia ruim que o Nuno Mendes, que é o lateral esquerdo de Portugal, está lesionado e está fora da Copa do Mundo. Mas, por outro lado, tem grandes jogadores e Portugal tem um plantel para substituí-lo, né? O Rafael Guerreiro, que é o lateral reserva, que está jogando no lugar dele, também está com incômodo. Então pode ser que Portugal tenha que fazer uma improvisação para esse jogo. Cristiano Ronaldo talvez seja poupado nesse jogo, por conta de já ter uma idade mais avançada, né? E também para poder estar inteiro aí para as oitavas de final. Vou colocar a situação desse grupo aí para o pessoal de casa entender antes da gente entrar aqui na resenha. Portugal então é o primeiro com 6 pontos, Gana é o segundo com 3, Coreia em terceiro com 1 ponto e Uruguai com 1 ponto também. Gana enfrenta o Uruguai, quem vencer avança. E Coreia do Sul aí tentando a sorte contra Portugal. É isso, começa esse mata-mata e a gente está falando ali de uma Copa também que é muito apertadinha. Então, se não tiver essa visão a longo prazo, os treinadores eles vão se enrolando e vão perdendo peças que são muito importantes, né? Portugal aí tem honrado com o que a gente esperava. A gente já vem conversando, né, que ele realmente traz para essa Copa, talvez assim, uma das suas melhores gerações. Ele está conseguindo mostrar isso ali também, né, na classificação do grupo. Gana em segundo e eu acho que a ordem vai ser exatamente essa aí. Sei que dessa Copa eu posso esperar tudo, mas eu acho que passa Portugal e Gana e Uruguai, inacreditável, não vai passar nem da fase de grupos. Uruguai que ainda não fez um gol nessa Copa, pode ser a segunda campeã que já passou, né, a não marcar um gol na Copa do Mundo, a outra foi a França em 2002. Então o Uruguai, lembrando que desse grupo saiu o adversário do Brasil nas oitavas de final. Falando um pouquinho mais sobre Portugal, Bárbara. Vamos lá. Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é fominha, ele é capaz de jogar mesmo com o técnico querendo poupar. Eu arriscaria que o CR7 ia querer jogar esse jogo, hein? Ele é fominha e tem futebol para isso, né? Mas assim, se a gente for fazer uma análise racional, hoje ele joga também. Exatamente. E agora falando um pouquinho mais sobre o Uruguai contra a Gana, você vai lembrar que em 2010 teve aquele lance curioso. Gana ia fazer o gol, o Luis Soares botou a mão e impediu o gol. Depois, quando o jogador foi bater o pênalti, ele errou. Então tem esse reencontro de Luis Soares, Uruguai contra a Gana. Então tem mais esse aquela mágoa. Elemento a mais desse jogo. O técnico falou que não tem uma mágoa nem nada, mas eu aposto que os torcedores vão lembrar disso. Eles tentam fazer esse tipo, mas a gente sabe que lá no fundo tem. E Soares também, né? Soares a gente esperava uma grande Copa, um grande jogador, peças importantíssimas do Uruguai, mas parece que eles não chegaram ainda para essa Copa, não. Exatamente. O Uruguai tem decepcionado de maneira geral, né? Apenas uma derrota, um empate, uma derrota. Então o Uruguai tem ficado um pouquinho para trás, tem ficado um pouquinho aquém. Vamos colocar ali a arte do grupo, porque agora eu quero o palpite da Bárbara, o palpite também do pessoal de casa. Pode mandar aí, o pessoal tem mandado mensagem no WhatsApp falando os palpites. Então, Bárbara, vamos chutar aí. Portugal já está classificado, obviamente, então nem vai entrar no palpite. Mas Gana, Coreia e Uruguai, quem que você chutaria aí para poder avançar? Você vai de Gana mesmo? Eu vou de Gana. Eu vou de Gana, mas é ruim para o futebol sul-americano, porque Muito. O Brasil e a Argentina podem ser os únicos a avançarem. E a gente está falando de um continente que tem várias seleções, né, que poderiam estar avançando. Então, só 2 representantes aqui na América do Sul é muito pouco, tem esse pesar, né, tem esse lado ruim. E mostra até um movimento, talvez, diferente do futebol, de uma forma geral, né, do futebol mundial. E assim, se o pessoal der bobeira, vai ficando para trás mesmo. Vou fazer uma comparação com a África. A África, por exemplo, tem 3 representantes na próxima fase. Então, a América do Sul está sendo o continente aí com menos representantes, já que a Austrália está classificado, né? O Japão também está classificado, está empatado ali. Pode ser que a Coreia também avança. Vamos ver como é que vai ficar essa questão toda. Tem sido uma surpresa nessa Copa do Catar. Exatamente. Tem sido uma surpresa aí. Bárbara, então, expectativas para o jogo do Brasil. Daqui a pouquinho tem Brasil e a gente atualiza todo mundo nos 2 tempos, às 7 horas da noite. É isso, então o convite está feito. Hoje, mais tarde, às 7 da noite, eu, Bárbara Lage, meu parceiro Gabriel Luterbach, Vinícius Serra e Renata Monteiro. A gente está aqui às 7 horas no programa 2 Tempos, falando tudo sobre a partidaça da nossa seleção, que eu tenho certeza que vai dar bom pra gente. Estou muito confiante, não só da gente passar, como a gente já passou, né? Mas passar em primeiro e seguir, assim, porque o Hexa é nosso. Expectativa boa, né? Eu já vim aqui, ó, de amarelo, já no tom, né? E obrigada, Gabriel, pela parceria de sempre. E até mais tarde.